Música. Geralmente arranca de forma subtil. Não consegues pinpointar o instante preciso em que surgiu. Apenas tens vaga noção de que, algures da infância até ao presente, descobriste que a tranquilidade se conquista com esforço, que o carinho depende de condições, que o afeto surge como prêmio por portares bem e não como direito só por existires. Talvez tenha sido o olhar que o teu pai te lançou quando falaste fora de hora, ou o mutismo da tua mãe ao desiludires-la. Não dominavas as regras, mas sentias as repercussões na pele. Cada vez que fazias algo que os perturbava, uma careta, um suspiro, um ombro gelado, algo se afundava no fundo do teu peito. Juraste a ti mesmo que não voltaria a acontecer. É aí que nasce o hábito de agradar aos outros. Trata-se de um idioma que assimilamos antes de decifrar as palavras. Não por bondade nem por altruísmo, mas por instinto de sobrevivência. Música. Quando a tua segurança, o teu lugar no mundo e o teu valor próprio se ligam à felicidade que proporcionas aos demais, crias a convicção de que o equilíbrio depende de ti. Achas que cabe a ti reparar o ambiente, preencher os vazios, tornar tudo aceitável, ainda que não o seja. E essa é a verdade dolorosa. O agrado aos outros frequentemente emerge como tática infantil para manteres o amor. A maioria vê os agradadores como meros simpáticos, excessivamente generosos, quiçá sensíveis em demasia. Mas não é bem assim. No íntimo, os agradadores vivem com medo. Medo de que um não signifique perder o afeto. Medo de que uma desilusão leve ao abandono. Por isso, contorcem-se em formas que já não os representam. Sorriem apesar da raiva. Concordam no cansaço. Pedem desculpa por falhas que não cometeram. E a cada gesto, afastam-se mais de si mesmos. Podes não teres dado conta, mas o teu sistema nervoso guarda essas lições iniciais. Cada repreensão que te ensinou o silêncio, cada zanga que te mostrou os perigos das emoções, cada norma implícita que te mandou seres dócil, sereno e submisso, não foram episódios isolados. Foram plantas mestras. O cérebro humano evolui por ligações. Na juventude, ele associa segurança ao que evita castigos ou rejeições. Logo, se ser bem comportado implicava calar-te, foi o que fizeste. Se utilidade significava antepor as necessidades alheias às tuas, foi isso que te definiste. Com o tempo, o teu eu torna-se espelho das expectativas dos outros. É isso, no fundo, o que é o agradar aos outros, não um defeito, mas um mecanismo de defesa que sobreviveu ao contexto que o gerou. O issue surge quando amadureces. Esse mecanismo não desliga. Apesar de já não seres aquela criança desamparada, o corpo não o sabe. Continua a reagir como se um descontentamento alheio te punisse. Continua a invadir-te com ansiedade ao imaginares uma decepção. Assim, prossegues a atuar, a sorrir, a anuir, porque, no recanto mais fundo, ainda crês que a tua proteção depende disso. Reflete quantas vezes dizes sim quando queres não. Quantas vezes acedes só para fugir ao atrito? Quantas vezes dissecas o que outrem pensará de ti, revivendo diálogos na mente, à caça do erro que cometeste? Isso não é fraqueza, é condicionamento. Para tantos, tudo principia com progenitores emocionalmente ausentes, pais imprevisíveis, volúveis ou distantes no afeto. Num dia, cheios de ternura, no seguinte, gélidos, num instante, orgulhosos. No outro, desapontados. Aprendes a vigiar os seus humores como um radar. Detectas tempestades emocionais antes de rebentarem. Moldas o teu proceder às reações deles. Analisas cada entoação, cada expiração, cada traço facial, pois é assim que sobrevives nessa casa, e aos poucos transformas-te noutro. Alguém mais calado, mais complacente que não provoca ondas. Nem percebes o processo, simplesmente interiorizas que as tuas emoções importunam, que as tuas vontades pesam demais, que os teus limites afastam as pessoas. Então, enterra-as. Sorri em substituição, resolve os problemas, faz piadas, tornas-te o pacificador, aquele que todos adoram por nunca os inquietar. Mas por dentro, esgotas-te, porque só aguentas prender a respiração por tanto tempo antes de doer. O aspecto mais triste é que muitos agradadores confundem o seu esgotamento com benevolência. Dizem, eu preocupo-me em excesso. Ou, odeio discussões. Mas por baixo lateja o temor, o pavor de que ao pararem de oferecer, ninguém permaneça. Os psicólogos designam no fawn, uma reação traumática ao lado de fight, flight e freeze. Diante de uma ameaça ou reprovação, em vez de te defenderes ou fugires, acalmas. Dizes o que preserva a paz.
Esforças-te por contentar os outros para não te sentires em risco. Não é que queiras trair-te, é que o corpo desconhece alternativas. E com o passar do tempo, este padrão infiltra-se em tudo. No emprego, nas relações amorosas, até nas amizades. Tornas-te o pilar confiável, aquele a quem todos recorrem, ou aquele que conserta tudo nos outros, mas não em si mesmo. Imaginas que, se fores suficientemente boa, serena, complacente, as pessoas acabarão por reconhecer o teu valor. No entanto, em vez disso, elas começam a dar isso como certo. Deixam de ver isso como uma gentileza e passam a considerá-lo como o teu dever. Tornas-te invisível, encoberta pela tua própria cortesia. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe. Ser uma pessoa que agrada aos outros não os faz amar-te de verdade, apenas os torna confortáveis. E há uma diferença. O conforto é passageiro, o amor é incondicional. Quando vives a tua vida a tentar ser o que todos precisam, estás a privá-los da oportunidade de amar quem tu realmente és. Porque como podem amar-te se nunca lhes mostras? É por isso que tantas pessoas complacentes se sentem sós, mesmo rodeadas de gente. Elas dão e dão, na esperança de que um dia alguém retribua. Mas o amor que nasce da submissão não é amor. É controlo disfarçado. Então, o que podes fazer? Primeiro, tens de desaprender o que a tua infância te ensinou. Não é simples, significa enfrentar a verdade incômoda de que talvez os teus pais nem sempre soubessem o que o amor representa. Talvez a versão deles de ser boa fosse apenas silêncio. Talvez a versão deles de respeito fosse mera obediência. Os nossos pais nem sempre pretendem magoar-nos, muitos deles faziam o melhor que podiam com o que sabiam. Mas a dor não some só porque foi involuntária. Podes perdoá-los e, ainda assim, reconhecer o impacto que teve em ti. Porque fingir que não importou é o que mantém o hábito de agradar aos outros vivo. Cada vez que te calas para não incomodar alguém, estás a repetir a narrativa que a infância te impôs. Dizes a ti mesma: as minhas necessidades não contam, a minha verdade não é bem-vinda, a minha paz não me pertence. Mas, e se começasses a criar uma história diferente, e se deixasses de pedir desculpa por existires como és? A realidade é que dizer não não é crueldade. Estabelecer limites não é egoísmo. Desiludir os outros não é um fracasso. É autenticidade, é evolução, é o caminho para voltares a ser real. Porque há um segredo que ninguém te conta, não precisas de conquistar o amor agradando a toda a gente. Conquistas o amor sendo genuína. Quanto mais persegues a aprovação, mais ela foge. Mas no instante em que paras de atuar, quando finalmente permites que vejam as tuas falhas, os teus limites, a tua essência, é aí que as ligações verdadeiras surgem. Claro que isso assusta. Se a tua vida toda se baseou em manter os outros felizes, ser autêntica parece arriscado. É como entrar numa tempestade sem guarda-chuva. Vais querer regressar aos velhos padrões? Vais querer desculpar-te por seres tu mesma. Mas lembra-te, a coragem não é a falta de medo, é avançares apesar dele. Cada vez que dizes não e sobrevives, o teu sistema nervoso aprende que estás em segurança. Cada vez que partilhas uma verdade e alguém permanece, desmentes o que o teu cérebro te diz. Reprogramas o significado do amor. E aos poucos, começas a ver que o amor não é algo que tens de ganhar. É algo que podes construir com sinceridade, com respeito, com limites. Não é o teu papel manter todos contentes. É o teu papel seres completa. Mas o processo de cura não começa a dizer não aos outros. Começa a dizer sim a ti mesma, sim ao descanso, sim à honestidade, sim à imperfeição, sim à tua própria tranquilidade. Porque, quando paras de tentar resolver as emoções alheias, finalmente tens espaço para sentir as tuas. E é aí que te reencontras, por trás das máscaras, por trás da conformidade, por trás dos anos a fingir que tudo está bem. Encontras a versão de ti que existia antes do medo, aquela que não precisava de representar, aquela que simplesmente era. Essa é a versão de ti que merece guiar agora. Mas há algo poderoso nisso. Ser complacente não significa que estás estragada, significa que foste sábia o suficiente para sobreviver a algo que exigia o apagamento de ti mesma. Significa que aprendeste empatia no caos, suavidade no ruído. Tornaste-te emocionalmente inteligente porque tinhas de ler as pessoas para te protegeres. Essa sensibilidade não é fraqueza, é o teu superpoder. O objetivo não é eliminar a tua bondade, é libertá-la do medo. A verdadeira bondade não se trata de preservar a paz à tua custa, trata-se de te apresentares como és por inteiro, mesmo que isso desconforte os outros. Trata-se de dares, não por receio de perderes o amor, mas pela abundância de já o teres. E essa mudança altera tudo.
Começas a distinguir a ligação da submissão. Começas a sentir a força serena de um limite bem definido. Começas a compreender que dizer não não é rejeição, é orientação. Aponta-te de volta ao que realmente importa. Curar-te do hábito de agradar aos outros é como ensinar ao teu corpo uma nova língua. Uma em que a segurança surge da verdade, não da aprovação. No início é estranho. Vais tropeçar. Vais explicar-te em demasia. Vais sentir culpa por traçares os limites mais pequenos. Mas continua. Cada não desconfortável constrói a base para um sim mais genuíno, porque a verdadeira questão não é como posso fazer com que eles gostem e eu. É possível gostar de mim mesmo quando eles não gostam? E quando consegues responder sim a isso, ficas livre. A segunda parte prossegue diretamente daqui, explorando como a educação da infância molda as relações adultas e como, por fim, romper o ciclo de dependência emocional para recuperar a tua identidade. O aspecto mais difícil na cura do hábito de agradar aos outros não é estabelecer limites, é confrontar o silêncio que vem a seguir. Porque ao passares a vida inteira a seres o que os demais precisam, no instante em que paras, as pessoas reparam, elas afastam-se, elas interrogam. Algumas até se irritam, e isso dói, pois imaginavas que o amor era recíproco. Pensavas que era incondicional, mas na verdade dependia da tua submissão. É nesse preciso momento que a maioria dos que agradam aos outros recai. A culpa parece insuportável, o medo regressa, começas a pensar, talvez eu esteja a ser egoísta. Mas não estás. Simplesmente deixaste de alimentar um sistema que se sustentava no apagamento do teu eu. Não estás danificado por quereres ser visto, estás apenas habituado a seres invisível, e é por isso que a primeira fase da cura é o luto. Lamentar o amor que nunca recebeste de verdade. Lamentar a infância em que tinhas de merecer a tranquilidade. Lamentar as relações que só perduravam porque as carregavas tu sozinho. Porque, para deixar de agradar aos outros, tens de reconhecer algo doloroso. Foste condicionado a crer que as tuas necessidades eram um fardo. Essa convicção não desaparece da noite para o dia. Persiste em instantes súbitos, na forma como te desculpas sem teres feito nada de errado, na maneira como minimizas as tuas conquistas para não incomodares ninguém, na tendência para explicares em demasia quando queres apenas dizer não. Estes padrões parecem inofensivos, mas são sinais de um equívoco profundo sobre o amor e o valor próprio. Aprendes que o amor se compra com bom comportamento, que a segurança se conquista evitando ser inconveniente. Assim, tornas-te um especialista na adaptação, um camaleão capaz de se fundir nas expectativas alheias. Mas, ao adaptares-te sempre, esqueces quem eras antes de começares a contorcer-te. É por isso que os que agradam aos outros se sentem perdidos perante perguntas simples como: o que queres? Ou de que precisas? Porque durante anos a resposta nunca versava sobre ti, era sobre quem estava à tua frente. Tornaste-te fluente nas emoções dos outros, exceto nas tuas próprias, e isso não é culpa tua. Vê bem, quando crescias, os teus pais eram o teu mundo inteiro, dependias deles para tudo: comida, abrigo, afeto, proteção. Então, se o amor parecia inconsistente ou condicional, o teu cérebro não os questionava. Questionava-te a ti. As crianças não pensam que os pais são emocionalmente indisponíveis. Pensam, eu devo não ser suficientemente bom. E assim inicia-se o projeto vitalício de provar o teu valor. Esforças-te por ser o aluno perfeito, o amigo ideal, o companheiro impecável. Crenças que se fizeres tudo certinho, ninguém te abandonará. Mas o que realmente tentas reparar é uma ferida antiga, aquela que sussurra: só és amável quando és útil. Essa ferida vira a base da tua identidade. Começas a associar a paz ao controlo. Ficas hiperconsciente dos humores alheios porque a imprevisibilidade outrora parecia ameaça. Detetas tensão antes de ser verbalizada. Intervens para a suavizar antes de te pedirem. Chamas-lhe empatia, mas no fundo é vigilância. É o teu sistema nervoso a dizer: se mantiver todos contentes, ficarei seguro. Mas uma segurança erguida na repressão não é segurança, é abandono de si mesmo. E é por isso que os que agradam aos outros se sentem ansiosos, mesmo sem motivo aparente. O corpo não confia na quietude porque a paz é algo estranho. O cérebro procura incessantemente indícios de rejeição, de desaprovação, da próxima tempestade emocional, pois o caos, por mais doloroso que fosse, parece lar. É um paradoxo estranho. Ansias pelo amor, mas temes-o ao mesmo tempo. Porque o amor verdadeiro, o amor autêntico, exige sinceridade.
Exige limites, exige que te apresentes por completo como és, algo que te ensinaram ser perigoso. Por isso, mesmo quando alguém tenta amar-te tal como és, recuas instintivamente, receoso de que, ao verem demasiado, te deixem. Mantens a encenação, continuas a agradar, prossegues a fingir. E aos poucos, as tuas relações começam a soar vazias, não porque os outros não se importem, mas porque não estás verdadeiramente nelas, apenas na versão de ti que eles esperam. Esse é o custo oculto de agradar aos outros. Perdes a ligação não só com os demais, mas contigo próprio. E sem essa ligação, a vida começa a parecer insípida. Podes estar rodeado de gente, mas ninguém te vê de verdade. Podes ser elogiado por seres tão compreensivo, tão altruísta, tão bondoso, mas no fundo sentes-te invisível, ignorado, não amado. Porque como pode alguém amar o verdadeiro tu, se o verdadeiro tu nunca tem permissão para existir? Então, como inicias a mudança de algo tão enraizado? Começas por distinguir a bondade da submissão. A bondade nasce da escolha, a submissão do medo. Quando agimos por bondade, isso nos fortalece. Sentimos-nos amplos, firmes e serenos. Porém, quando agimos movidos pelo medo, medo de desiludir alguém, medo de sermos mal interpretados, isso esgota-nos. Saímos da conversa a sentir-nos diminuídos. É aí que devemos parar e questionar-nos. Estou a fazer isto porque quero ou porque receio não o fazer? Essa indagação pode transformar a tua existência. Ajuda a detectar os momentos em que cedemos o nosso poder. Não por afeto, mas por pavor de o perdermos. Assim que percebes esse ciclo, podes começar a alterá-lo. Superar o hábito de agradar aos outros não implica tornar-te frio ou egoísta. Significa encontrar equilíbrio. Significa compreender que as tuas emoções contam também. Que o teu bem-estar, o teu tempo, a tua tranquilidade merecem o mesmo valor que atribuis aos demais. Podes preocupar-te profundamente e ainda assim impor limites. Podes ser gentil e recusar. Podes amar sem suportar o fardo da felicidade alheia. Mas eis o aspecto desafiante. Ao iniciares a estabelecer fronteiras, não parecerá libertador. Sentir-se-á inadequado. Parecerá que estás a violar as normas. Isso ocorre porque o teu corpo liga os limites à rejeição. Mas é apenas a narrativa antiga que repetimos. Continua a praticar, apesar de tudo. Cada recusa que expressas ensina ao teu corpo que a sinceridade não rompe laços, ela os delineia. Vais reparar que certas relações enfraquecem. Tudo bem, elas assentavam em premissas que o teu novo eu não suporta. Mas as que resistem à tua franqueza, essas valem a pena preservar, pois se erguem na verdade, não na encenação. Com o tempo irás notar algo admirável. A serenidade deixa de parecer vazia. A quietude deixa de ameaçar. Deixas de te desculpares por simplesmente existires. Deixas de precisar que todos te aprovem. Começas a aprovar-te a ti mesmo e é então que tudo se altera. Percebe, o agrado aos outros nunca foi sobre os demais. Era sobre a criança interior que buscava segurança. Assim, o verdadeiro esforço não está em persuadir os outros a amarem-te de forma diferente. Está em aprenderes a amar-te como sempre precisaste. Isso envolve reparares-te a ti próprio. Tornar-te o adulto que o teu eu mais jovem ansiava. Alguém que afirma que não precisas de merecer o amor. Já o és. Podes iniciar devagar. Na próxima vez que sentires culpa por dizeres não, recorda-te. Este desconforto é sinal de crescimento. Na próxima vez que alguém se incomode com o teu limite, lembra. A reação deles não determina o teu valor. Na próxima vez que te apanhares a explicar em demasia, interrompe a frase e inspira fundo. Não deves ao mundo justificações pela tua existência. É assim que recuperas gradualmente a tua vida. Um instante de honestidade contigo mesmo de cada vez. E eis o que acabarás por compreender. A paz não se encontra em manter todos satisfeitos. Encontra-se em seres autêntico, mesmo que essa autenticidade gere ondulações. Não nasceste para seres complacente, nasceste para seres completo. Os teus pais talvez te tenham ensinado a ocultar sentimentos para fugir ao conflito. Talvez te tenham feito crer que as boas crianças não replicam, que o silêncio é força, que o sacrifício próprio é afeto. Mas já não és criança. Podes optar por outro caminho agora. Escolher a franqueza em vez da concórdia, a veracidade em vez da aceitação, o amor em vez do receio. Porque ao deixares de tentar ser quem eles queriam, finalmente te tornas quem estavas destinado a ser.
E algo de extraordinário ocorre. As pessoas certas começam a aproximar-se, aquelas que te amam, não pela facilidade que proporcionas, mas pela autenticidade que revelas. Aquelas que não exigem que te encolhas para as confortarem, aquelas que lidam com a tua verdade, a tua profundidade, os teus limites. É isso que o amor genuíno representa. Não é frágil, não requer fingimento, floresce no terreno do respeito mútuo. Mas, para o vivenciares, tens de deixar morrer a versão antiga do amor que te incutiram na infância, tens de largar a ânsia de seres agradado por todos. Tens de aceitar que nem todos compreenderão a tua mudança. Alguns chamar-te-ão distante, outros frio. Mas a realidade é que finalmente te estás a tornar inteiro, pois não se constrói ligação autêntica sobre o abandono de si. Tens de aparecer como és, mesmo que pareça arriscado. E nesse percurso irás perceber algo profundo. A paz que sempre tentaste criar fora de ti, esperava dentro de ti desde sempre. Bastava parares de te trair para a encontrares. Então, quando sentires aquele impulso familiar de resolver tudo, de contentar todos, de suavizar cada aresta áspera, inspira, questiona-te. O que precisa a minha verdade agora? Porque essa voz, a discreta que esteve soterrada sob anos de submissão, é a voz da tua liberdade. Não precisas de a calar mais. Não precisas de te desculpares por ela. Basta escutá-la e talvez pela primeira vez acreditar nela. Porque o teu valor nunca se mediu pela quantidade de paz que preservas para os outros. Mede-se pela quantidade de verdade que albergas em ti. Para de tentar seres perfeito, para de te esforçares. Não vai ser simples. Começa a esforçar-te por ser autêntico. Tens direito a ligações que não peçam encenações. Tens direito à tranquilidade que não se baseie em calar. Tens direito a estar presente sem te reduzires, pois o amor em estado puro não te obriga a assumires. Convida-te a regressares por inteiro, com sinceridade, sem remorsos, a quem realmente és. E é aí que deixas de ser quem agrada aos outros e volta a ser simplesmente tu. Music.